Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo. Vamos ver nesse vídeo a lista das maiores reservas de petróleo do mundo, os países com as maiores reservas de petróleo do mundo. Número 1, o país com a maior reserva de petróleo do mundo é a Venezuela. Como podemos ver, disparado em mais de 300 bilhões de barris de petróleo. Um ponto-chave nessa questão é que o petróleo venezuelano, apesar de ser um petróleo mais grosso, um petróleo que exige, o custo é maior para o refinamento desse petróleo, o petróleo venezuelano corresponde à maior reserva de petróleo do mundo. Podemos ver então a importância da Venezuela. No quintal dos Estados Unidos, tivemos então a intervenção dos Estados Unidos, a retirada do presidente venezuelano do poder. Então esse presidente foi levado para os Estados Unidos, lá está sendo julgado. Então houve uma tentativa de mudança de regime para que empresas americanas possam operar, porque até então empresas americanas não podiam operar na extração, na exploração do petróleo venezuelano. Essa era uma questão que implicava, os Estados Unidos se incomodavam muito com isso. Então, apesar da Venezuela ter uma reserva muito grande, ela não estava produzindo em grande quantidade, a estatal venezuelana não estava conseguindo aumentar a sua produção, e os embargos também norte-americanos também impediam também a exportação desse petróleo para a maioria dos países. Apenas alguns países conseguiam comprar esse petróleo venezuelano. Então acaba esse petróleo não conseguindo entrar na matemática. Nós vamos entender um pouco mais para frente, que acaba ajudando a compor o valor final do barril de petróleo até a bomba de gasolina. Então as empresas americanas eram impedidas de participar da exploração do petróleo venezuelano. Então, por esse incômodo, que houve necessidade da retirada de Maduro do poder, para que empresas americanas agora possam participar da exploração desse petróleo venezuelano. Em segundo lugar, nós temos a Arábia Saudita, pouco atrás da Venezuela. A Arábia Saudita, ela já há bastante tempo, apesar do petróleo ser estatal, já há bastante tempo a Arábia Saudita é totalmente dependente de tecnologia americana. Então, apesar do petróleo ser controlado pela estatal, os Estados Unidos, de forma técnica, auxiliam, de forma de expertise tecnológica, ajudam a controlar esse petróleo na Arábia Saudita, auxiliando no preço. Além dessa exportação de expertise para a Arábia Saudita, além dessa exportação de técnicos para a Arábia Saudita, os Estados Unidos vendem muito tecnologia militar. Então a Arábia Saudita é totalmente dependente de tecnologia militar americana, gastando muito dinheiro comprando tecnologia militar americana. Então essa dependência da Arábia Saudita os Estados Unidos acabam tendo uma grande participação nesse controle. Então atualmente nós vemos 2026, os Estados Unidos totalmente controlando as duas maiores reservas de petróleo do mundo, de alguma forma. Agora ela tem acesso
Então, dentro da Venezuela, ele vai acabar podendo interferir agora, quais empresas podem. Então, se empresas petrolíferas russas estavam atuando na Venezuela, ele vai gerar incômodo com isso, vai tentar impedir que essas empresas de outros países chineses, tentem explorar petróleo no território venezuelano. A Arábia Saudita já é um caso à parte, é totalmente, apesar de ser estatal, como eu disse, é totalmente controlada pelos Estados Unidos. Em terceiro lugar, vemos o Irã, que é o fruto do conflito que nós estamos vivendo atualmente. Então, o Irã é a terceira maior reserva de petróleo do mundo. Então, os Estados Unidos, e 80% do petróleo que o Irã produz, 80 a 90% é para a China. Então, os Estados Unidos tentam controlar de alguma forma, estão tentando, controlar de alguma forma o fluxo desse petróleo, de alguma forma lucrar com esse fluxo de petróleo. Então, vimos que na Venezuela os Estados Unidos está começando a agir, na Arábia Saudita os Estados Unidos já agem há bastante tempo, no Irã ele não consegue, da mesma forma que a Venezuela, até 2025 os Estados Unidos não conseguem explorar o petróleo do Irã. E em quarto temos então a reserva de petróleo. Em quarto lugar, a quarta maior reserva de petróleo, o país é o Canadá. Da mesma forma da Arábia Saudita, o Canadá é bem dependente de tecnologia norte-americana. Então, petrolíferas norte-americanas fazem a exploração desse petróleo, auxiliam na exploração desse petróleo no Canadá, da mesma forma que na Arábia Saudita. O Iraque, que é em quinto lugar, a quinta maior reserva de petróleo do mundo. O Iraque, como sabemos, 20 anos de guerra, 20 e poucos anos de conflito, de invasão norte-americana. Automaticamente os Estados Unidos, com essa invasão, ele consegue impor a participação de empresas norte-americanas. Tinha uma empresa russa que fazia muito exploração há bastante tempo, há muito tempo, então ela já está sendo cortada. E as empresas norte-americanas que estão ganhando licitações para poder fazer a exploração do petróleo no Iraque. Em sexto lugar temos os Emirados Árabes Unidos, que há poucos dias, há pouco tempo, saiu da OPEP. A OPEP é como se fosse uma cooperativa onde se controla, através do controle da quantidade da reserva e da quantidade de produção de petróleo, se consegue fazer um controle do valor do barril. Então, os Emirados Árabes Unidos, sendo a sexta maior reserva de petróleo do mundo, ela acaba de sair da OPEP, então ela não precisa mais seguir a regra. Então, mesmo ela sendo a sexta maior reserva de petróleo do mundo, ela não produzia, ela era obrigada a não produzir o quanto que ela poderia produzir. Então ela era obrigada a se limitar para poder ajudar aos interesses da OPEP. Em sétima posição nós temos o Kuwait. O Kuwait,
que é um pequeno país naquela área de grandes conflitos. Então o Kuwait ele também é muito dependente militarmente, tecnologicamente, das empresas norte-americanas. Em oitavo nós temos a Rússia, altamente independente, com sua própria tecnologia, com suas próprias empresas. Então a Rússia ela consegue fazer a sua exploração do seu petróleo, do seu gás, perfeitamente. Ela não recebe influência de outros países, né? A Rússia como grande potência que é, energética também. Então, como podemos ver nessa lista, nós não temos nenhum país europeu nessa lista. Nenhum país europeu está nesses primeiros países aqui de reservas de petróleo. O mais próximo da Europa, o país mais próximo da Europa é a Rússia. Então a maior reserva mais próxima da Europa é a reserva russa. Então a Rússia ela fornecia gás, né, a energia para a Alemanha, porém as sanções, os embargos, a Alemanha foi obrigada a parar de comprar esse gás, esse petróleo russo. Então os gasodutos foram até mesmo explodidos, né? Então foram sabotados, então os que passam pela Ucrânia quase não estão funcionando. Então a Europa, que é a Alemanha, ela fazia redistribuição, né, do que vinha da Rússia. Então a Europa é uma grande prejudicada, os países europeus são grandes prejudicados no nível de petróleo, né? Eles não possuem reservas de petróleo, então eles são bem prejudicados, altamente dependentes. Lembrando que o petróleo em si, ele não é utilizado apenas para energia. A indústria petroquímica também utiliza do petróleo para poder fazer o plástico. O plástico que a gente consome diariamente, então também é derivado do petróleo. Então nós somos muito dependentes atualmente, então no período que nós vivemos somos totalmente dependentes, altamente dependentes do plástico, que é um derivado do petróleo. Então essa é a lista que eu queria mostrar para vocês, para a gente entender um pouco como funciona, quais os interesses, quem controla o que. Então, como podemos ver, os Estados Unidos hoje ele controla, os Estados Unidos é a nona reserva de petróleo, e a Líbia é a 10ª. Então nesses 10 países nós podemos ver o controle da maioria, um controle dos Estados Unidos. Então atualmente os Estados Unidos está controlando a energia do mundo, com exceção do Irã. Então a China consegue, então os Emirados Árabes, que também vendem petróleo para a China, então vão ter os Estados Unidos tem uma influência muito maior agora, então no preço do petróleo para a China, né, a China pode ter um custo maior. Então atualmente, 2025, 2026, os Estados Unidos têm um controle total da energia do mundo, as maiores reservas de petróleo do mundo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva para mais informações, para mais vídeos como esse. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!